Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre birras, como resolver as birras das crianças, né? A maternidade por si só já é um desafio. Agora, quando chega as birras, a gente fica sem saber o que fazer. A gente não tem um livro que ensina como ser mãe, nossos filhos não vêm com um manual de instrução explicando como vai ser, como lidar com a personalidade deles. E tudo isso faz sentido, né? Cada criança, ela é única, ela nasce de um jeito diferente, tem sua personalidade. Cada um traz consigo contando a sua história. Como foi a sua gestação? Como foi o seu parto? Como foi nascer, chegar nesse mundo, né? São memórias que eles trazem da mãe, da avó, da bisa, das ancestrais. E muitas vezes eles acabam entrando num ciclo de repetição ao longo da vida. E a gente não entende, a gente não sabe interpretar o comportamento das crianças, porque quando elas são muito pequenas, elas não sabem dizer o que está acontecendo. Então elas se expressam fazendo birra, as famosas birras, né? Que sempre nos deixa louca sem saber o que fazer. E a gente sempre se pergunta, da onde vem essa personalidade tão forte, né? Por que essa criança é tão teimosa? Por que ela não pode ouvir um não? Por que ela se joga no chão? Por que ela faz isso? Muitas vezes ela está competindo com os adultos para ver quem pode mais, mede força mesmo. Ela traz uma mensagem para gente que você não manda em mim, eu só faço o que eu quero, né? Quando a gente recebe um filho, em algum nível da nossa vida, em algum nível espiritual ou energético, esse filho já estava destinado para nós. E se esse filho está destinado para nós, é a gente que vai resolver. A gente aprende os filhos, né? A gente ensina, aliás, os filhos a crescer, a se desenvolver, mas a gente também recebe muita informação dos nossos filhos. E essas informações que eles trazem nos ajuda também a crescer, nos ajuda a evoluir, nos ajuda a ser pessoas melhores. Só que os desafios vêm junto. E eles vêm junto justamente para a gente desenvolver o que a gente tem de melhor e que está guardadinho aí. Que é através dos nossos filhos que a gente vai demonstrar e que a gente vai aprender isso. A birra geralmente é uma mensagem oculta. É uma mensagem que a criança está tentando nos trazer, mas ela não consegue expressar. Só é possível entender essa mensagem quando mãe e filhos estão conectados um ao outro. Mas como isso? Muitas vezes a gente se desconecta do nosso filho por causa do estresse do dia a dia, da ansiedade, muitas mães com depressão, muitas mães que não conseguem entender a si própria. Isso traz uma desconexão com a criança, então fica ainda mais difícil você entender a mensagem que esse filho está te trazendo. Eles têm o papel de nos ensinar e a gente aprende muito com eles, só que se você estiver desconectada, provavelmente vai ser difícil para você ouvir e entender a mensagem que ele te traz. Quando temos uma criança que é rebelde, explosiva, que não sabe ouvir um não, geralmente os pais podam essa criança. Podam com a intenção de ensinar, de educar, né? Acabam fazendo a criança se colocar num lugar de submissão, porque eles têm que obedecer. Porque eu entendo que nenhum pai, nenhuma mãe quer uma criança que você vai ali no mercado, vai na padaria, a criança já se joga no chão por tudo e por nada ao mesmo tempo. Aí os pais vão lá e corrigem essa criança e acabam muitas vezes podando ela de dizer, de se expressar o que ela gostaria, através desse comportamento que muitas vezes você não sabe o que ele está dizendo. E é importante a gente olhar para a potência de cada criança. Qual é o potencial do seu filho? Porque se a gente não olha para o potencial do nosso filho, se a gente só fica podando ele, na vida adulta essa criança vai ser a criança boazinha, o adulto bonzinho, me perdoe. Sabe aquele adulto que nunca sabe dizer não, que sempre diz sim para tudo? E quando você diz sim para tudo e para todos, você está dizendo não para você mesmo. Porque você acaba dizendo sim para muita coisa que você não concorda,
para muita coisa que não está alinhada com seus valores, mas você faz para não desagradar. Porque foi assim que você aprendeu. E quantos de nós não passamos por isso na infância? Quantas vezes a gente não foi calado para poder ser obediente, né? Porque os nossos pais impunham isso como uma forma de respeito. Mas na verdade a gente tinha era medo, né? A gente tinha medo, por isso que a gente era assim. Porque a teimosia nos torna inflexível. Quando a pessoa tem uma personalidade, uma criança que tem uma personalidade muito teimosa, e um adulto também, ela se torna inflexível, ela não te dá a oportunidade de ver outras coisas, de aceitar outras coisas, de aceitar novos desafios, porque ela acha que aquilo que ela acredita é só aquilo e acabou. E com a criança também é assim. Muitas crianças são inflexíveis porque tem pais inflexíveis, né? Tem pais que são teimosos. A gente não pode apagar as crianças, a gente tem que deixar elas ser quem elas são. Essas birras, a gente pode transformar essas birras para uma maneira positiva, trazendo o potencial que elas têm, não deixando essas crianças submissas. A força que as crianças têm, muitas vezes, é a força que nos falta e a gente pode aprender com eles. A criança, ela tem uma força de vida, ela é expressiva, ela tem uma habilidade, às vezes uma virtude ali que você ainda não percebeu por ela ser pequena, mas aí você vai lá e poda ela. É claro que você não faz isso de propósito, né? Mas acaba apagando o brilho dessa criança. Essa criança vai crescer sem demonstrar aquilo que ela tem de melhor. Então a gente tem que observar o que o nosso filho traz de melhor para a gente trazer isso, ajudar eles a trazer isso de uma maneira positiva para a vida deles e para o dia a dia, para ficar menos pesada essa situação. Nossos filhos, eles são muito mais evoluídos do que nós. Eles já vêm com esse comportamento rebelde, eles já nascem rebelde, de não aceitar as coisas do jeito que são para poder fazer diferente. Isso não é por acaso, é muita criança que está nascendo assim. Você vê, é impressionante como os bebês já são rebeldes. Não tem mais bebês como antigamente, que você deixava ali no cantinho brincando, ia fazer as coisas e eles ficavam. Hoje eles são rebeldes, eles querem demonstrar o tempo todo ao que eles vieram. E é uma nova geração de criança que está nascendo e vai nascer ainda mais, já com essa personalidade forte, rebelde, para poder fazer a diferença no mundo. E a gente precisa olhar para isso, a gente precisa de alguma forma, em algum nível, entender isso para ajudar a evolução dessas crianças. As crianças muitas vezes elas tentam resgatar a mãe, tirar a mãe do lugar que ela está e colocar num outro lugar. Isso acontece com muita frequência. Eu mesma tô aqui porque fui resgatada pelo meu filho. Muitas mães estão vivendo essa realidade. Nossos filhos vêm trazer pra gente mensagens, colocar a gente no nosso propósito, né? Eu jamais estaria aqui gravando esse vídeo, conversando com vocês, se não fosse pelo meu filho. Se o meu filho não tivesse trazido para mim desafios para que eu pudesse desenvolver habilidades para lidar. Eu desenvolvi habilidades e desenvolvi virtudes e hoje eu tô aqui conversando com você. Mas se ele não tivesse feito isso, eu estaria com certeza fazendo outra coisa. Com certeza eu estaria em outro lugar. Mas não, meu filho me tirou de onde eu estava e me colocou onde eu deveria estar. Isso deve acontecer com você também, mas às vezes você não percebe. Às vezes você está num lugar, até numa profissão diferente. Eu tinha minha profissão que não era essa, não era de terapeuta, mas eu fui arrancada de lá pela necessidade do meu filho de me ensinar coisas diferentes, de me colocar no lugar onde eu estou agora. E talvez você também esteja passando por esse processo, mas você ainda não caiu sua ficha. Observa o quanto o teu filho está te trazendo de habilidades e de potência para você crescer através das demandas dele. Até os 14 anos, o teu filho pode ficar tentando te mudar, tentando te colocar num lugar que você nem imagina, e você precisa olhar, você precisa se conectar a ele para você entender a mensagem. Até os 7 anos, a criança está conectada à energia da mãe.
ela é o espelho das emoções da mãe. E dos 7 ao 14, ela é as emoções do pai. Depois disso, dos 14 anos em diante, essa criança vai para a vida. Então, até os 14 anos, o que você puder fazer de melhoria para o seu filho, você pode. Você tem esse direito divino de fazer, porque ele ainda está ligado em vocês. A partir disso, tudo que você fizer, talvez ele não aceite mais. É por conta dele. E ele ainda vai ser muito jovem. Então, o que a gente puder fazer agora, a gente tem que fazer agora. E aprender agora junto com eles também. É possível que a gente não entenda a força do nosso filho, que a gente não consiga colocar para a nossa vida a força do nosso filho, porque a gente foi lá atrás colocada num lugar de submissão, de obediência, né? A criação era mais rigorosa, mais rígida, então a gente se colocou num lugar de submissão. A gente ouviu muito, quem nunca ouviu essa frase, engole o choro? Essa frase, ela dói. Se você fala isso para o seu filho, tenta imaginar, se imaginar no lugar dele, talvez você tenha ouvido, mas engolir o choro dói, dá vontade de chorar mais. Engolir o choro não é legal, engolir o choro não é bom, sabe? Eu já escutei isso milhares de vezes, não que eu tenha escutado, mas eu já ouvi pessoas falando, principalmente os meninos. Se você é mãe de menino, por favor, não ensine o seu filho, só porque ele é menino, que homem não chora, que homem não pode expressar sentimento, que homem tem que ser forte o tempo todo. Eles podem chorar sim, eles não precisam engolir o choro. Chorar é uma forma de aliviar aquilo que eles estão sentindo. É necessário chorar, a gente também chora. A gente chora, a gente que é mãe chora muito. Por que nosso filho não vai chorar só porque ele é menino? Isso é muito comum falar essas coisas para os meninos, principalmente, que o homem não chora, porque o homem tem que ser forte o tempo todo. Quando se torna adulto, é um adulto que não consegue expressar sentimentos, é um adulto que vive magoado, é um adulto que não consegue transmitir amor para os seus filhos, não consegue ser presente na vida dos seus filhos. Isso traz consequências na vida adulta. Perceba aí o seu marido, o seu irmão que já é adulto, que ouviu esse tipo de frase, se ele não é uma pessoa dura e forte, porque ele aprendeu que ele não pode expressar o que ele sente. Isso não tem nada de bom. Retrair o que a gente está sentindo, é preciso colocar para fora, assim. Quando que você lembra qual era a sua maior virtude quando criança? Os seus pais, o que eles faziam com a sua virtude? Por exemplo, você era uma criança criativa, intuitiva, expressiva. Como que seus pais lidavam com as suas habilidades, com as suas competências, com suas virtudes? A maioria foi podada, eu imagino. Eu também fui. A maioria foi podada, né? Porque se a criança é expressiva demais, ela é aparecida demais. Então os pais vão lá e dá aquela podadinha. Se a criança é intuitiva, logo ela é chamada de mentirosa. As pessoas não acreditam que as crianças são intuitivas, mas elas são. E elas são muito intuitivas até os 7 anos, elas são clarividentes. Elas conseguem se comunicar telepaticamente, elas têm muitas habilidades que foram apagadas na sua infância, porque os seus pais não acreditavam e eles achavam mais seguro podar. É claro que eles não faziam isso de propósito, mas eles fizeram. Isso aconteceu comigo, isso deve ter acontecido aí em algum nível com você. Então, muitas vezes, eles nos calavam. A gente deixava de ser quem a gente era, a gente deixava de acreditar em quem a gente era, porque os nossos pais nos calavam. E a gente tem que observar se a gente também não está calando nossos filhos, porque calar a birra dos nossos filhos pode ser uma forma de estar calando as potências que ele tem. Antigamente, por que as crianças obedeciam mais? Elas não obedeciam mais porque elas eram mais boazinhas, é porque elas tinham medo. Porque a educação era baseada no castigo, na punição, era obrigado a obedecer.
Até a escola era tratado com violência essa criança, com castigo. Antigamente os professores podiam dar palmatória nas crianças, colocavam de castigo. Então as crianças tinham muito medo. E as crianças de hoje, elas não aceitam isso. Elas não têm esse medo que a gente tinha. Elas enfrentam. Mesmo que hoje a gente tenha aprendido que não é legal tratar um filho com violência, que não é o correto a gente tratar um filho com violência, porque a gente sabe que já entendeu que violência só gera violência. Aí você deve estar pensando, né? Eu apanhei e não morri. Gente, para com isso. Se você apanhou e não morreu, alguma coisa você carrega de trauma disso e você pode estar descontando no seu filho. E não é correto a gente descontar no nosso filho que a gente viveu. A gente tem que evoluir, a gente precisa melhorar. Hoje a gente sabe que a violência não é a melhor forma de educar, mas mesmo assim a gente tem vontade de sacudir a criança. A gente tem vontade de dar uns tapinhas de vez em quando. Fala sério, quem nunca passou por isso? Na hora da birra, a criança não fez nada. Você só falou que o roxo é rosa, por exemplo. Você só se confundiu ali com alguma coisa, já é motivo para aquela criança fazer um escândalo. Quem nunca teve vontade de sacudir, de dar uns tapas? Mas isso não é porque a gente acha que é a melhor forma de educar. Isso são memórias da nossa ancestralidade. A gente veio de uma linhagem onde punir para educar era normal. Então, por isso que vem esse sentimento, essas sensações que a gente tem, essa vontade de bater no nosso filho. Não bate não, por favor. É uma vontade que dá e passa, não precisa você bater. E a gente não precisa ficar carregando essas memórias, a gente não precisa ficar vivendo nessa agonia, sabe, ali no limite, bato ou não bato. Isso são memórias ancestrais, você não precisa carregar. Você não precisa trazer isso para a sua vida. Você pode fazer uma reprogramação e você pode voltar nessas memórias e reprogramar sua mente, reprogramar essas informações que você tem para que você não fique com vontade de bater no seu filho, para que você não traga isso adiante, para que o seu filho não tenha essa necessidade no futuro de fazer com o filho dele. Tudo que acontece na nossa vida é aprendizado. Absolutamente tudo. Nada acontece na nossa vida por acaso. Um exemplo, você quer ser uma pessoa calma, mas você vive num lugar que é um paraíso, que é um sossego, que é calmo, que é tranquilo, que o único barulho que você escuta é dos passarinhos. Como que você vai aprender a ter calma se você não vive num lugar caótico? Para você aprender a ser calma, você precisa do caos. Você precisa viver num lugar caótico, barulhento, desafiador. Assim, você vai desenvolver a virtude da calma, da calmaria. Você só vai aprender se for o contrário. Não adianta você ficar pedindo para Deus te trazer calma, te dar calma, que você vai receber mais desafios para que você aprenda a ser calma. Então, se você está passando aí por esse perrengue, se está uma bagunça na sua casa, é porque você precisa aprender. Se você não precisasse aprender, você não estaria passando, estaria tudo bem. Se quando você já estiver calma, quando você já conseguir aprender a ficar calma diante da turbulência, aí sim você aprendeu. Mas se a sua vida já é calma, precisa dar uma movimentada, né? É claro que a gente não queria aprender assim, mas é assim que a gente aprende. A gente não tem como aprender uma coisa que a gente nunca viveu, que a gente não sabe como que é. Um exercício que eu trouxe para vocês, feche os olhos. Eu sei que nem sempre você vai conseguir porque você tá com raiva, né? Porque na hora da raiva a gente não consegue nem pensar em nada. Mas tenta fazer isso num momento fora da birra para você treinar. Antes de acontecer a birra, um momento que você estiver sozinha na sua casa, tenta fazer. Mas é legal você também fazer na hora da birra, que é para você aprender a desenvolver o seu autocontrole e a sua calma. Você, na hora da birra ou fora da birra para você treinar, feche os seus olhos
e respire profundamente. Vai respirando, respirando umas 3, 5 vezes profundamente. Imagina o seu filho calmo e respire profundamente e mentalmente vai pensando: meu filho sabe como ser calmo. Meu filho já é calmo. Eu amo meu filho calmo. Vai mentalizando. Você vai deixar um espaço na sua mente. Você vai criar um espaço na sua mente e você vai deixar esse espaço agir. Através dos seus pensamentos, o seu filho vai receber essa mensagem. Porque lembra que eu falei anteriormente que até os 7 anos a criança expressa as emoções da mãe? Então, se você tiver emanando essa energia, esse pensamento para ele de que ele já é calmo, isso vai abrir um espaço na sua mente. Isso vai agir e o seu filho, consequentemente, vai sentir que ele já é calmo e ele vai aos pouquinhos se acalmando, se regulando, porque ele precisa de você. Dessa forma, você vai ajudar o seu filho a desenvolver saúde emocional. Porque ele depende de você para se regular. A criança não vai se regular sozinha, ela depende da mãe, ela depende da ajuda da mãe, depende de como essa mãe está se sentindo, para ela se sentir melhor também. Nunca manifeste o caos na sua vida. Se você manifestar o caos na sua vida, assim será. Um exemplo aqui, a criança vai dormir, aí você sabe que a criança acorda de madrugada, né? Você já sabe que é daquele jeito a hora do sono, e você já vai dormir pensando, daqui a pouco vai acordar. Aí você deita na sua cama, olha no relógio meia-noite. Ai, daqui a pouco, 2 horas ela já acorda, já pra mamar, pra fazer alguma coisa, pra encher o saco, só pra acordar, pra deitar lá na cama dela, ou vai dizer que tá com medo, vai querer mamar, vai querer fazer alguma coisa. Aí você já dorme com esse pensamento. Daqui 2 horas ela vai acordar. E ela vai acordar. Ela vai acordar. Porque é como se você estivesse transmitindo uma mensagem para ela acordar. E ela acorda. Então você precisa mudar isso, porque a gente cria a nossa realidade. Você precisa agradecer. Antes de você dormir, agradeça. Olha, eu agradeço, meu filho, ser calmo, e eu agradeço, meu filho, por ter uma noite de sono profunda e tranquila. Eu agradeço pela noite de sono, eu agradeço pelo meu filho dormir tão bem durante a noite. Começa a mudar, porque o que você pensa, você transmite para ele. É muito louco. Isso aqui eu já fiz várias vezes esse teste em casa. Quanto mais eu tô preocupada com alguma coisa, mais ansiosa são os dias que ele acorda. Então é como se eu estivesse transmitindo uma mensagem para ele: acorda, você não pode descansar. Eu tô aqui, eu tô preocupada, eu tô acordada. É batata, ele vai acordar. Então, quando eu vou dormir, eu sempre peço para que eu durma bem, para que eu tenha uma noite de sono tranquila, porque se eu durmo bem, ele não acorda. Agora, se eu durmo preocupada, se eu durmo ansiosa com alguma coisa para fazer no dia seguinte, ele acorda. Pode ter certeza que ele acorda. Isso também deve acontecer com você. Então, começa a mudar teus pensamentos. Começa a agradecer a noite de sono do teu filho. Começa a agradecer a calmaria do teu filho, mesmo que ele não esteja calmo, tá? Agradeça por ele ser calmo, que aos poucos ele vai recebendo essa mensagem e ele vai se acalmar. Frases que pode criar uma realidade difícil para você e para o seu filho, que você pode já ter falado ou você pode ter ouvido na sua infância e você acaba repetindo esse ciclo negativo. Tipo, você é burro, você é cego. Quando que você vai aprender a fazer as coisas direito? Você não tá vendo isso? Você não faz nada direito. Você é insuportável. Você não me obedece. Vou te deixar sozinho para você aprender. Você já ouviu essa frase da sua mãe, do seu pai, de alguma pessoa que cuidava de você? É claro que eles não falaram isso de propósito para você, com a intenção de te traumatizar, de te deixar mágoas, mas essas memórias e essas frases,
elas estão vivas no nosso subconsciente. E quando a gente escuta, isso vira um gatilho. É como se fosse um gatilho falar isso. Você escutou isso na sua infância. Aí seu filho faz alguma coisa, você repete, mas você não queria falar. Às vezes até você se arrepende de ter falado uma coisa dessas, de ter chamado seu filho de burro, chamado a criança de incompetente, alguma coisa nesse sentido. Mas isso estava aonde? No seu inconsciente. E a primeira oportunidade que você teve, você fala, porque despertou um gatilho em você e você não sabe como lidar com isso. Não te ensinaram inteligência emocional na sua infância. Os que tiveram são muito raros, porque se os nossos pais não tinham, como é que eles iam ensinar uma coisa que eles não sabiam, né? Lembre-se que as palavras, elas criam uma realidade na nossa vida. E a partir daí vai virar aprendizados. A mãe tem o poder de curar o seu filho através da voz. A realidade dessa criança, ela pode ser mudada através dos comandos e da frequência que a mãe está. Essa mãe vai se conectar ao seu filho através da frequência dela. É como eu já expliquei, o que você pensa aí na hora de dormir é o que vai acontecer. É uma frequência que você está emanando, é como se fosse uma ondinha de rádio, que você vai sintonizar aí no seu filho. O seu filho vai receber aquilo que você está transmitindo exatamente do jeito que você mandar. No meu e-book eu trago comandos energéticos prontos para trabalhar durante o sono da criança comportamentos desafiadores. São 41 temas, entre eles tem raiva, agressividade, ansiedade, alimentação, sono, adaptação escolar, medo e segurança. São inúmeros temas para você trabalhar durante o sono da criança. E a mensagem que a mãe transmite para a criança durante o sono age diretamente no inconsciente dessa criança, mudando as informações e as percepções negativas que ela tem para positivas. Se a criança faz muita birra e você reage no desespero, aos gritos, é porque você está presa lá na sua infância. Sabe, eu escuto muita gente falando assim, eu não suporto ouvir o choro da criança. Sabe, quando você não suporta ouvir o choro, quando você fica desesperada quando acontece uma birra, é porque você está presa lá na sua infância. Pode ser que você lá na sua infância vivia o que o seu filho está vivendo. Pode ser que as emoções que o seu filho está vivendo nem sejam dele, sejam suas. Sejam os seus sentimentos que está ali expressando nele de uma forma que você não sabe como lidar. Então isso desperta um gatilho, porque se é uma criança muito pequena, você não vai lembrar de quando você tinha aquela idade, mas as memórias estão guardadas em você. E é importante que você se posicione como adulta para lidar com a birra dos seus filhos, para você ajudar ele a se regular emocionalmente. Eu sei que é difícil, mas é preciso. Você é grande e seu filho é pequeno, você nunca pode esquecer disso. Quem tem que consertar, quem tem que resolver aquela situação é você. Esse comportamento ele não pode ser visto como um problema. É preciso você aprender essa conexão com seu filho, para que você possa entender a mensagem que ele está passando para você. Nunca deixe seu filho chorando sozinho. Mostre para ele que você está disponível para ele naquele momento, mesmo que ele não queira você naquele momento da birra. Você diga para ele que você está ali, para quando ele precisar se regular, quando ele precisar se acalmar, você está pronta para dar um abraço, para conversar, para dar um colo. Por mais que isso seja difícil para você, que você não tenha recebido, faça esse exercício com seu filho, mude esse ciclo, quebre esse ciclo de distanciamento, de não sentir o que seu filho está sentindo. A gente é mãe, a gente tem a intuição. Nosso filho precisa da gente e a gente precisa se colocar no lugar de adulta para poder ajudar ele. Visualize todos os dias o seu filho calmo e colaborativo. Faça esse exercício antes de dormir, quando acordar, quando você tiver um tempinho. Fecha seus olhos, respira fundo, imagina seu filho calmo e colaborativo. Imagina, pensa, emana essa energia para ele de que ele é calmo,
de que ele é colaborativo. Em algum momento, em algum nível, ele vai receber essa informação sua, porque só você pode mudar isso. É claro que uma ajuda é bem-vinda, a ajuda do pai, a participação do pai é fundamental. Mas até os 7 anos, essa criança está conectada a você. E é você que vai mandar essa mensagem para ele. Quanto mais você diz não para ele, mais ele vai dizer não para você. Ofereça sempre 2 opções, por exemplo, a criança adora escolher uma roupa, né? Então coloca 2 roupas para a criança escolher, dê sempre 2 opções. 2 opções que sejam adequadas, né, para aquele momento. Por exemplo, você vai sair com a criança num passeio, ofereça 2 opções de roupa. A rosa, a lilás, azul ou verde. Fala, essa você pode escolher entre essas 2. Aí tem mães, né, que são inflexíveis, que vai dizer, não, eu que mando. Você pode mandar, mas a criança gosta de ter autonomia. Você está mandando, você está pedindo para ela escolher entre as 2 roupas que você já escolheu, entendeu? Você já fez a escolha, você só vai dar para ela a autonomia de decidir ali entre as 2, para que ela também se sinta importante. E você também vai evitar o caos na hora de escolher a roupa, pode ser qualquer coisa, tá? Estou dando só o exemplo da roupa. E você precisa também conhecer quem é você. Quem é você sem a raiva que você sente na hora da birra? Quem é você sem o medo e sem os traumas que você carrega da sua própria infância? Se você conseguir ter uma autorresponsabilidade sobre a sua vida, você consegue ajudar seu filho. Mas se você não consegue olhar para você e entender o que acontece com você, dificilmente você vai ajudar o seu filho. Porque toda ação da mãe vai gerar uma reação no filho. Então, o seu filho sempre vai reagir quando você fizer uma ação que ele não gosta. E ele vai reagir de forma negativa, porque nem você se entende. Então, você precisa entender quem eu sou, sem essa raiva que meu filho me faz quando tá com birra, fazendo birra. Meu filho tá fazendo birra, desperta em mim uma raiva que só. Quem é você sem essa raiva? Quem você seria sem essa raiva? Ter autorresponsabilidade sobre as nossas atitudes e ações traz uma clareza maior sobre as coisas, facilita a gente entender o comportamento da criança. Lidar com isso só é possível quando a gente se conhece. Se a criança não estiver se sentindo segura, ela vai querer conduzir a situação, ela vai trocar de papel com os pais, ela vai querer mostrar que é ela que manda. Isso torna uma criança disfuncional. Você precisa se colocar no seu lugar de adulto. Diga para o seu filho, eu sou grande, eu sou a mãe, você é pequeno, você é o filho, sou eu quem decido as coisas. Mas se você conseguir ser um pouquinho mais flexível, dê autonomia para ele também escolher entre uma coisinha e outra ali, que já foi escolhida por você em algum momento. Então, é importante a gente olhar qual é a necessidade da criança e não podar eles porque eles estão fazendo birra. Tentar entender, fazer essa conexão de mãe e filho é importante para tudo, em todos os momentos, não só para birra. Na hora que a criancinha está doente, você pode se conectar com essa criança, entender o que esse problema está trazendo, o que essa febre está querendo te mostrar, o que essa prisão de ventre está querendo mostrar para você, qual é o medo que essa criança está sentindo. Cada órgão do nosso corpo representa uma emoção. E quanto mais conectada você estiver com seu filho, mais fácil vai ser você lidar com ele em todas as situações, não só nas birras. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.